Bem, pessoal, a palestra do Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde, tá, será sobre o polimorfismo de nucleotídeos simples e sua relação com a suscetibilidade a doenças infecciosas. Tá? Vamos trazer uma abordagem sobre os SNPs, né? Qual é essa associação desses SNPs, né? Esses polimorfismos de nucleotídeos simples, com doenças infecciosas. Vamos trazer como exemplo de SNPs uma das principais doenças infecciosas, né, que é uma das mais relevantes e estudadas também, que é a tuberculose, certo? Bem, fazendo uma breve introdução sobre a minha formação, eu sou formada em Biomedicina pelo Centro Universitário do Rio São Francisco, na Unirios, em Paulo Afonso, Bahia. Atualmente eu sou doutorando do Programa de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE, Recife. Tenho especialização em saúde coletiva e atualmente eu sou pós-graduanda em gestão ambiental e também pós-graduanda em gestão pública, certo? Também sou docente no Centro Universitário do Rio São Francisco, a Unirios, tá? Minhas principais áreas de atuação no meu doutorado está bem voltado à microbiologia ambiental, nessa parte ambiental. Mas como minha formação é biomedicina, também eu sou habilitada em patologia clínica, então eu também sou bastante ativa nessas partes na área de atuação, de análises clínicas também, certo? Bem, fazendo uma breve introdução sobre o que seria essas doenças infecciosas, tá? Uma doença infecciosa nada mais é que aquela causada por um agente infeccioso, tá? Esse agente infeccioso ele pode ser específico, como bactérias, micro-organismos, né? Bactérias, vírus, parasitas, pode ser um fungo, tá? Eles podem ser transmitidos tanto de uma pessoa para outra, ou também podem ser transmitidos, claro, no caso das enfermidades zoonóticas, tá? Passadas no caso de animais para seres humanos, ok? Nós podemos ter como exemplo, principalmente, essas doenças passadas de animais para seres humanos, como a doença de Chagas, né? Principalmente pelo barbeiro, certo? Também nós temos a Covid, né? O SARS-CoV-2, que possivelmente foi no caso, uma transmissão zoonótica na qual esse vírus se adaptou aos seres humanos. E com isso, essas doenças infecciosas, elas demonstram sendo uma grande ameaça à humanidade, certo? Essa grande ameaça à humanidade, ela apresenta com isso altas taxas, assim, de mortalidade, tá? Bem, as doenças infecciosas, elas podem ser uma transmissão direta, como eu falei, uma transmissão indireta, direta, principalmente quando é de uma pessoa para outra, tá? E a transmissão indireta, aquela da forma zoonótica, tá? Nas doenças infecciosas, por exemplo, a história natural, ela sempre se inicia com a exposição do hospedeiro, tá? Suscetível a um agente. Esse agente pode ser, como eu falei, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, fungos, parasitas. E a partir desse momento, há um período que ocorrerá diversas modificações, tanto modificações anatômicas, modificações funcionais no indivíduo, né, no caso no hospedeiro, que vão caracterizar assim, as fases subclínicas, ou seja, uma fase mais inaparente, tá? Nesse hospedeiro, assim como ele vai ser finalizado com o início dos sintomas em si, tá certo? Então, algumas doenças infecciosas de interesse para a saúde pública, tá? Aqui eu trouxe algumas que, segundo o Ministério da Saúde, elas são das principais doenças uma das mais preocupantes, né, para a saúde pública, visto que a identificação desses patógenos, eles vão se basear no diagnóstico do agente etiológico, certo? Dessas infecções. Por exemplo, a tuberculose, nós temos a Mycobacterium tuberculosis, por exemplo, certo? Então, ele vai ser voltado para a detecção de genes específicos, principalmente desses micro-organismos. Nós temos aqui essas principais doenças. Nós temos a toxoplasmose, a tuberculose, a meningite. Nós temos também a hanseníase, tá? Causada
pelo agente etiológico, o agente causador da hanseníase, a Mycobacteria lepre. Nós temos a febre amarela, a dengue também, nós temos a cólera, a candidíase, a AIDS, influenza, meningite. Claro que nós temos várias outras, mas essas são as principais de interesse para a saúde pública, certo? Aqui nós podemos ver que essa transmissão ela pode ocorrer de forma direta, né, o contato físico, ou seja, um contato direto com esse micro-organismo, ou até mesmo através de um contato de uma secreção, um contato com um alimento. Temos aqui, então, alguns exemplos como os insetos, tá? Nós temos o barbeiro, por exemplo, pode causar doença de Chagas. Temos também de forma respiratória, nós temos a tuberculose, a influenza, por exemplo. Água e alimentos, nós temos cólera. Contato com água também, de forma de cunho sexual, como a AIDS, e nós temos várias outras, certo? Mas esses são os principais tipos de transmissão que isso pode ocorrer. Pode ser tanto uma transmissão direta, como então uma transmissão indireta, certo? Lembrando que essas transmissões indiretas, elas vão ocorrer mediante assim veículos no caso, vamos chamar de veículos de transmissão. Precisamos de um veículo de transmissão para que aquele parasita, aquela bactéria, ela chegue ao hospedeiro, certo? Diferentemente de uma transmissão quando ela é mais direta, que aí ocorre de um organismo já para o outro, diretamente. Não precisaria desse veículo para que o agente infeccioso chegue ao indivíduo, certo? Com isso, eu trouxe aqui para vocês algumas características das doenças infecciosas, tá? Essas características que eu trago, nós temos o conceito de iceberg, tá? É um conceito que ele tem sido bem utilizado, principalmente agora, após a pandemia, né, Covid-19, para entender diretamente o que é que ocorre esse conceito da ponta do iceberg. Claro que esse conceito já foi criado há um pouco tempo, né? Há bastante tempo já. Só que agora que ele está vindo mais à tona em relação a ser estudado, né? Essas características dessas doenças infecciosas, porque uma das principais características é que não é suficiente apenas o combate direto a essas enfermidades, por exemplo, com a quebra do ciclo vital do patógeno de interesse, certo? Depois que foi sendo estudados, né, atualizados anualmente, diariamente, em relação às características das doenças infecciosas, percebeu-se que a busca também de casos, intervenção de outros casos, principalmente a busca genética sobre a suscetibilidade genética a doenças, principalmente as doenças infecciosas, pôde-se então perceber que a medida paliativa, por exemplo, de controlar essas doenças infecciosas, principalmente em relação à prevenção, é também fazer o estudo em relação aos polimorfismos de nucleotídeos simples, que no caso são esses SNPs, que estão sendo bem estudados em relação à infecção, no caso relacionado à suscetibilidade a doenças infecciosas, tá? Então esse conceito de iceberg, ele funciona basicamente assim. Nós temos aqui casos graves, óbitos, o horizonte clínico e casos moderados, tá? O iceberg em si, a parte visível que nós vemos aqui, que tem denominada de casos visíveis, a doença clínica, são a parte dos indivíduos que podemos perceber, né? Diagnosticar a doença em si. Nós temos então a epidemiologia dessas pessoas, né? Quantas pessoas estão com aquela doença? O diagnóstico foi positivo, nós podemos visualizar esses casos visíveis da doença, a doença clínica em si, ou seja, a sintomatologia. Com isso, essa ponta mais em cima do iceberg que nós temos casos graves, nós podemos então visualizar quais os casos que podem ser mais graves, o número de óbitos também, e com isso eu tenho um horizonte clínico, tá? Assim como eu posso também perceber os casos moderados. Só que nos casos invisíveis já você não dá para ver a ponta do iceberg, certo? Esse iceberg ele já está submerso.
Nesses casos invisíveis, são aqueles casos que nós não podemos ver, ou seja, representam um risco de transmissão da doença. É uma infecção inaparente, uma doença pré-clínica. O indivíduo ele pode estar infectado, o indivíduo ele pode ter uma predisposição, por exemplo, um SNP, aquela doença, e ele não é visível para isso. E é nisso que atualmente os diagnósticos clínicos, os estudos clínicos estão voltados a esses casos invisíveis, que são os principais causadores dessa propagação de doenças infecciosas, tá? Então, temos os métodos de diagnóstico e de investigação, os SNPs estão nesses casos invisíveis na qual tentam se investigar, né, essas pessoas que sejam suscetíveis a essa doença, até mesmo resistentes, tá? Há alguns SNPs que trazem resistência a algumas doenças, outros a suscetibilidade, ok? Então, a proporção de doença não discernível clinicamente está na parte submersa do iceberg, certo? Principalmente agora na Covid, a grande preocupação ela está voltada nesse iceberg submerso, tá? Justamente porque esses casos invisíveis, essas pessoas que não apresentam essa sintomatologia, que estão realmente propagando de forma ampliada essa doença, tá? Assim como qualquer outra, ok? Sendo assim, eu vou trazer aqui alguns aspectos gerais, tá, de um tipo de doença infecciosa que ela tem sido bem estudada, principalmente no âmbito dos SNPs, os polimorfismos nucleotídeos simples, tá? Através dela, nós podemos nos basear em outras doenças. Do que os polimorfismos eles estudam, né? Eles investigam, no caso, eles trabalham, avaliam, certo? No caso, esse diagnóstico que nós chamamos desse SNP, justamente é para você prever se aquela população, aquele indivíduo, ele tem uma suscetibilidade, ou seja, uma predisposição a ter aquela doença. Não é que ele vá ter, mas ele tem mais chances de ter, se ele tiver esse polimorfismos, do que ele não ter, no caso, esses SNPs, tá? Então, falando de uma forma, no caso, falando da forma geral dos aspectos gerais, né, da tuberculose, nós temos então que a Mycobacteria tuberculose ela está inclusa taxonomicamente falando numa classificação de grupos de espécies. Então, a tuberculose não é só causada somente, não existe somente a Mycobacteria tuberculose, nós temos um complexo Mycobacterium tuberculosis, tá? Ela é constituída por várias espécies, nós temos a bovis, africano, entre outros, tá? E eles são filogeneticamente similares, tá certo? Esse complexo, ele possui algumas sequências iguais, de 16S, por exemplo, de RNA ribossômico, e também tem algumas semelhanças que nós chamamos de semelhanças nas sequências de nucleotídeos no DNA. Por isso que são considerados filogeneticamente similares. Entretanto, eles têm algumas características que diferem uma das outras, tá certo? Então, é comprovatório através disso, dessa taxonomia, que esse complexo ele teve um ancestral comum, tá? Então, elas vão se diferir entre si, principalmente nas suas características clínicas, nas suas características também epidemiológicas, fenotípicas, genotípicas, também no tropismo, na capacidade de patogenicidade no hospedeiro, ok? Então, mesmo elas sendo filogeneticamente similares, né, podendo ter um ancestral comum, elas vão se diferir dessas características como eu supracitei. As principais espécies, então, que podem causar tuberculose em humano, é a Mycobacterium tuberculosis e a Mycobacterium africanus, tá? Essas são as duas principais que podem causar tuberculose em humanos, tendo em vista que a Mycobacterium tuberculosis ela é a principal espécie que infecta, então, seres humanos, tá? No mundo. Entretanto, se falarmos um pouco mais aprofundado sobre essa Mycobacterium, né? Ela tem uma característica principal, né, de uma Mycobacterium. Ela apresenta uma parede celular constituída por uma membrana plasmática típica,
tá? Uma dupla camada lipídica, mas ela é envolvida por um complexo de carboidratos. É chamado daquela camada peptidoglicano, certo? E também de lipídios, também chamado de ácidos micólicos, ok? Então, esses carboidratos, eles são dispostos em uma membrana mais exterior, certo? Do micro-organismo, que vai, então, formar uma cápsula envoltória nesse bacilo, né? Nessa micobactéria. Essa estrutura da parede celular ela vai permitir, então, esse bloqueio da permeabilidade da membrana, ou seja, torna uma bactéria mais capaz de resistir, assim, digamos que a diversos compostos nocivos, certo? Para ela mesma. Ou seja, ela possibilita que ela sobreviva, tá? A diversos ambientes, tá? Uma variedade de ambientes distintos. Então, essa camada ela serve como uma camada protetora para essa micobactéria, tá? Ela confere, então, uma resistência álcool-acídica mesma, tá? Então, por isso que a sua coloração só é possível, né? A diferenciação dessas bactérias com a coloração de Zinn-Nelson, ok? Mas como ocorre, então, a fisiopatologia da tuberculose, tá? Então, primeiramente, essas cepas de micobactérias, elas vão ultrapassar barreiras do trato respiratório, tá? São barreiras naturais do hospedeiro. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de um ser humano. Então, essas barreiras no trato respiratório, nós podemos também denominar de pontos de interação, tá? Eles, então, consiste em que esses pontos de interação vão secretar mediadores pró e também anti-inflamatórios, tá? Para combater essas infecções. Vejam aqui que essas migração para os gânglios linfáticos, para a preparação das células T. Aqui o indivíduo, ao tossir, liberou gotículas, tá? Gotículas dessa micobactéria. Essa micobactéria adentrou no organismo do indivíduo, as vias aéreas superiores até as vias aéreas inferiores, tá? Com isso, a micobactéria ela passou por essa barreira respiratória, denominada de ponto de interação, como vocês podem ver. Então, houve a migração para os gânglios linfáticos de diversas células. Nós temos macrófagos alveolares, que está tendo a formação do fagossomo, né, para tentar conter essa bactéria, células dendríticas, monócitos, ok? E com isso, após essa entrada, né, e essa internalização por essas células, por meio de fagocitose, pelo reconhecimento, né, esses receptores macrofágicos fazem essa fagocitose e esse reconhecimento dessas micobactérias e assim buscam a formação desse fagossoma, tá? E onde vai liberar alguns compostos que vão tentar eliminar essa bactéria, tá? No entanto, essa linha de defesa ela pode não ser suficiente e com isso essa bactéria pode escapar desse granuloma formado e ao escapar desse granuloma formado, ele pode então ser transportado para outros locais, tá? Quando ele sai desse parênquima pulmonar que a gente chama, ele denomina-se de tuberculose extrapulmonar. Quando esse granuloma é contido, né, no caso, essa micobactéria, ela fica dentro do parênquima pulmonar, ele ainda é chamado de tuberculose latente, tá certo? Mas quando esse granuloma, por exemplo, se o indivíduo tiver um SNP, uma suscetibilidade à tuberculose, um polimorfismo nucleotídeo simples que deixa predisposto, esse granuloma ele pode não ser bem formado. E assim, essas micobactérias podem sair desse granuloma e ir para outras partes do corpo, certo? Então, é chamado de, como eu falei, de tuberculose extrapulmonar. Sendo assim, nós temos os principais tipos de diagnóstico da tuberculose, tá? Nós temos a confirmação diagnóstica, ela vem pela identificação desses bacilos, né, da Mycobacterium tuberculose, no caso, no material coletado da lesão, principalmente aquelas de escarros, tá? Então, mundialmente, um dos principais métodos utilizados é o bacteriológico, segundo a Organização Mundial da Saúde, os bacteriológicos, histopatológicos, imunológicos, exames moleculares e exames de imagem, tá? Mas, principalmente, nós temos
a baciloscopia de escarro, né, por meio da microscopia óptica, no caso bacteriológico, que através da coloração de Zinelson, né, que consegue penetrar naquela camada peptidoglicana, como eu falei anteriormente, que é a coloração que é utilizada no diagnóstico da tuberculose, podemos ver os bacilos de cor avermelhada, tá certo? Então, os outros exames podem ser exames mais complementares. Claro que o exame genético, por exemplo, o diagnóstico, os testes moleculares, mas o método molecular, né, ele, para a detecção da tuberculose, ele pode ser de uma forma complementar, certo? Mas ele é um dos mais específicos, né, que tem atualmente para o diagnóstico da tuberculose, além de ser alguma automatização dele ser bem mais rápida, né, em relação ao resultado, mas mesmo assim a baciloscopia de escarro é um dos mais frequentes que nós vemos no laboratório. Diante disso, né, falamos tanto nós falamos tanto na tuberculose, nós temos agora que falar um pouquinho sobre a suscetibilidade genética, certo? O que seria, então, a suscetibilidade genética do indivíduo, certo? Então, vamos lá. Nós temos o hospedeiro e nós temos também o patógeno, certo? Uma das principais características de uma doença infecciosa é que o contato do hospedeiro justamente com esse patógeno, ele não é essencialmente, digamos assim, que ele às vezes não vai ser suficiente esse contato para desencadear uma infecção, ou seja, a doença em si, a doença clínica no hospedeiro. Às vezes precisa-se de muito mais, tá? Por exemplo, a hanseníase é uma doença que, na maioria das vezes, a suscetibilidade genética do indivíduo, ela predispõe se ele está mais aberto a ter a doença ou não, certo? Claro que fatores ambientais, por exemplo, também auxiliam nesse progresso para o desenvolvimento da doença clínica. Mas a variabilidade genética ela tem sido discutida nesses últimos anos, justamente porque ele vai conferir uma resistência ou suscetibilidade do indivíduo, do hospedeiro, a doenças infecciosas, que o que vem sendo estudado, principalmente atualmente, até na Covid-19 está sendo estudado também alguns SNPs, e o qual isso se inclui a tuberculose. Os polimorfismos de nucleotídeos simples, então, ele tem sido associado a diversas doenças, tá? Ele vem sendo pesquisado, então, nessa genética de populações, tá? O SNP ela vai ser uma variação de uma base nucleotídica em uma determinada posição específica do DNA, então, essa posição pode ser um exon, um intron, certo? Uma parte não codificada do gene, por exemplo, que uma vez que eu tenho essa troca de base nucleotídica, eu posso fazer com que aquela parte do gene que não era codificada, ela codifique alguma proteína e com isso, no final, essa síntese ela seja alterada, haja uma mudança. Então, eu não consiga formar, por exemplo, na tuberculose, eu não consiga formar aquele granuloma para conter aquela micobactéria, certo? Então, esses SNPs são os tipos mais preeminentes, que eles são encontrados em um DNA, tá? Ele ocorre basicamente em uma frequência de 5% ou mais de uma determinada população. Isso aí vai depender, mas principalmente na literatura, essa frequência dita dos SNPs está em torno de 5%, tá certo? E também ocorre numa frequência menor que 5%, são denominados aqueles SNPs mais raros, tá? Aqueles SNPs que às vezes ocorrem de 1 em 1 milhão, por exemplo, uns SNPs que sejam bem mais raros, tá? Então, como eu falei, ele vai ocorrer no interior de exons, introns, regiões reguladoras de gene, entre outros, tá? Supõe-se que existe aproximadamente, por exemplo, 10 milhões de SNPs, ou um SNP a cada 300 pares de base nucleotídeos no genoma. Não é difícil que se tenha SNPs no nosso genoma. No entanto, o preocupante é se esse SNP possa prejudicar a nossa síntese proteica, né? Já que quando aquela região, por exemplo, como eu falei, aquela região que não era codificada, com essa base nucleotídica, a troca, eu posso ter a capacidade de codificar ela, eu posso então
ter esse problema e fazer com que aquela região codifique uma proteína no qual essa síntese no final, essa mudança traga no caso, mudanças no meu organismo, tá? Mudanças na síntese de proteínas, tá? Assim também ocorre naqueles genes em que eles estavam ligados, tá? Eram referentes, então, são os exons, por exemplo, que é aquelas regiões codificáveis, que com a troca de base eles acabam sendo não codificáveis. Quando ele acaba sendo não codificável, nós entendemos que o quê? Que eu não vou ter aquela síntese proteica. Se eu não vou ter aquela síntese proteica, por exemplo, de atividade contra aquele micro-organismo, possivelmente eu vou ser predisposta a ter aquela doença infecciosa. Tá certo? Então, para o estudo de SNPs, é importante a gente entender que é preciso determinar esses sítios, tá certo? Várias doenças já foram determinadas, sítios de SNPs que predispõem a suscetibilidade a doenças infecciosas, tá certo? Na qual se faz a comparação dessas sequências entre os indivíduos, tá? Tanto os indivíduos controles, tá? Pega-se indivíduos casos, indivíduos controles, e assim faz essa comparação para observar se esses SNPs está trazendo uma predisposição ao indivíduo ter aquela doença, progredir aquela doença, certo? Com isso, quando falamos em suscetibilidade genética da tuberculose, por exemplo, nós temos como exemplo o NIRAMP1, ou também conhecido como SLC11A1, tá? O NIRAMP1, ele é uma proteína, tá? Chamada de proteína 1 de macrófago associada à resistência natural. O SLC11A1 é chamado de transportador de soluto 11A1. Os dois é a mesma coisa, só o nome que muda. Hoje ele é bem mais conhecido como SLC11A1, mas antes ele era denominado de NIRAMP1, tá? Então, é uma proteína que ela desempenha um papel essencial, certo? Ele contribui para a defesa fagocitária autônoma, contra alguma infecção do organismo, contra algum micro-organismo, alguma bactéria, por exemplo. Como a gente está falando de suscetibilidade genética da tuberculose, vamos dizer a Mycobacterium tuberculose, tá? Então, ele é uma proteína que vai desempenhar um papel nessa contribuição da fagocitose dessa Mycobacterium tuberculose, que eu estou tirando de exemplo, mas pode ser a Mycobacterium lepre e várias outras. Então, ela está expressa nas células de linhagem mielocítica, como os macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, monócitos. Então, ela é de suma importância justamente para fazer essa defesa fagocitária autônoma nesses micro-organismos, tá? A localização citogenética, então, desse gene NIRAMP1, como nós podemos ver aqui, é no cromossomo 2, tá? Exatamente no 2q35, tá? Ela vai abranger cerca de 13 kilobytes de pares de base nitrogenadas, tá? Então, este gene também, ele codifica uma proteína que vai ser expressa no compartimento dos lisossomos desses macrófagos, tá? Essa proteína, então, por isso que ela está inserida nessa linhagem mielocítica, tá? Essa proteína, ela está sendo produzida dentro do lisossomo desses macrófagos, tá? Por isso que ela é essencial para se formar aquele fagossoma, ok? Então, esses estudos com o gene NIRAMP, ele tem envolvido a ativação desses macrófagos contra a Mycobacterium tuberculose. Os 4 principais polimorfismos que têm sido associados a esse gene é o 5' promotor, certo? Como também o INT4, uma região que não codifica gene, tá? O D543N e nós temos a região 3UTR, tá? Então, cada um ele possui um significado à parte, tá certo? Por exemplo, a região 3UTR, como podemos observar essa regiãozinha final, é uma variante, tá? Ocorre uma deleção de uma parte que se chama de bases nucleotídicas, TG, nessa região 3' não traduzida do gene. O polimorfismo na variante D543N é uma substituição de uma base de guanina por adenina, certo? Então, vai alterar com isso um aminoácido, o ácido aspartico, para asparagina, tá? No exon 15 do gene, certo? E a variante INT4, tá? Que é uma região também não traduzida, é um polimorfismo que
também vai envolver uma mudança. Essa mudança vai ser na base nitrogenada de guanina para citosina, ok? No intron 4, eu falei, por isso que ele é denominado de INT4. E esse polimorfismo, na região variante 5' promotor, ele ocorre uma repetição de 2 nucleotídeos, tá? Guanina e timina nessa região promotora do gene. Qualquer alteração, como eu supracitei, dessas bases nucleotídicas nesses SNPs voltados à tuberculose, né, nesse gene RAMP1, ele vai causar alguma alteração. E eles têm sido estudados justamente que essas alterações têm sido associadas à suscetibilidade do indivíduo a ter a tuberculose, a progredir com a tuberculose, certo? Então, esses 4 polimorfismos eles foram estudados já em várias populações eles já foram associados, tá? Visto que populações diferentes possuem variabilidade genética diferente. Eu posso pegar uma população, por exemplo, europeia, e comparar com a população, por exemplo, asiática, e não ter a mesma suscetibilidade genética, tá certo? Por quê? Porque há essa variabilidade de populações, a genética de populações, ok? Mas esses polimorfismos nesse gene, ele tem sido associados principalmente em diversas populações diferentes, certo? Sendo assim, é importante se ressaltar que esse gene ele não é o único envolvido, tá? No resultado dessa infecção pela Mycobacteria tuberculose. Há outros genes que também podem estar envolvidos, tá? Que também têm sido estudados. Nós temos o gene NOD2, nós temos vários outros genes que são estudados nessa relação de suscetibilidade genética da tuberculose, certo? Eu trouxe aqui alguns títulos de alguns temas, tá? Voltados aos SNPs, aos polimorfismos nucleotídeos simples, em outras doenças infecciosas, ó. Nós temos, por exemplo, a associação de polimorfismo nucleotídeo único, tá? E manifestação clínica da toxoplasmose congênita. Nós temos estudos de associação entre polimorfismo de base única na região promotora do gene TNF-alfa, né, fator de necrose tumoral, e a hanseníase. Nós temos avaliação de SNPs nas diferentes formas clínicas da doença de Chagas. Nós temos a avaliação dos polimorfismos do gene receptor de vitamina D, certo? Em pacientes com tuberculose. Tá vendo que não apenas o gene NRAMP1 ele tem sido estudado, mas outros tipos de receptores. E nós temos atualmente a investigação de polimorfismos na receptor ACE2 também, na suscetibilidade à Covid-19, por exemplo, tá? E vários outros também tipos de polimorfismo que têm sido estudados, ok? Bem, pessoal, eu agradeço bastante ao Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde, tá? Deixo o meu contato aqui de e-mail, meu Instagram, e muito obrigada.